Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo Martins e nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 maiores aprendizados do Constru Summit 2022. A gente foi convidado, a gente recebeu um convite do Cienge para estar lá participando. Se você não conhece, é um evento organizado pela Cienge e pelo CV, Construtor de Vendas, que esse ano foi muito bom. Realmente estava um nível bem acima das expectativas. Assim, eu já tinha uma expectativa boa, mas estava muito acima. O pessoal elevou muito a régua aí e a cada ano vem melhorando e eu espero que 2023 seja ainda melhor. Então, se você assistiu online, comenta aqui no vídeo para a gente saber. Mas assim, tem muitos aprendizados que eu quero aqui compartilhar com vocês que dá para você usar aí na sua obra, dá para você começar a fazer nos seus orçamentos, na sua construtora, na sua incorporadora. Então são temas relevantes mesmo para a construção civil, tá? Tem muita coisa que legal que dá para você aplicar de uma forma bem prática. Eu vou trazer aqui para o nosso mundo também de engenharia de custo. Então vamos lá, sem muitas delongas. Primeiro aprendizado, eu listei 5 aqui, claro que eu tive vários insights lá, várias melhorias que dá para implementar, várias coisas que a gente aprendeu, mas eu peguei aqui os 5 maiores aqui, de acordo também com as palestras que foram tendo, e eu vou também referenciar aqui cada um deles, mas basicamente ali são 5 que dá para implementar muito e que são muito relevantes para o nosso mercado. O primeiro deles, INCC, falou muito sobre o Índice Nacional de Construção Civil, então estava lá o CEBIC, né, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, que é um órgão muito representativo no nosso mercado. É eles que liberam aí mensalmente o CUB, né? Você não sabe, o CUB é o custo unitário básico da construção, que é elaborado no metro quadrado da construção de todos os estados. Então, o Sinduscon de cada estado faz esse levantamento junto com a CEBIC e divulga esses valores por metro quadrado da construção civil. Então eles estavam lá, eles fizeram as primeiras palestras de manhã do primeiro dia e foi muito relevante, né? Então se falou muito sobre o que teve nos últimos 2 anos por conta da pandemia, né, o excesso da inflação dos valores dos insumos de materiais, então se falou muito sobre isso. E assim, nos últimos 2 anos você teve aumento em materiais ali para acima de 60%, a mão de obra subiu um pouco menos, né, em relação a isso, mas na média geral teve um acréscimo ali de 30% sobre todos os insumos materiais, mão de obra e equipamentos. Então assim, impactou muito, muitas empresas sofreram com isso, tiveram que ou reajustar os valores ou passar isso para o cliente, né? É claro que muitos contratos você não tem muito isso interligado, que ninguém estava esperando, então sempre tinha ali na casa ali, sei lá, dos 10%, 11% no máximo em 12 meses e dar esse salto para 30% realmente pegou muita gente desprevenida e gente que teve que arcar com o prejuízo de obra em relação a isso. Então foi muito comentado sobre isso e a preocupação número 1 que eu vi, assim, do pessoal até perguntando ali no evento era em relação à tendência dos próximos 12 meses. Então, assim, é um evento que agora acaba sendo bem estratégico. Por quê? Você vai lá em 2022, mas você já começa a pegar ali algumas informações, se a pessoa, se ela entender mesmo, ficar atenta ao evento, você consegue pegar ali algumas coisas para você se planejar para 2023 e alinhar suas estratégias. Dentro do orçamento também dá para fazer isso, tá? Já que a tendência ali discutida foi que não vai ter um aumento tão significativo como foi nos últimos 2 anos, por conta de pandemia, guerra da Ucrânia, né, e toda a instabilidade que afeta o nosso mercado é afetado muito, né, por condições externas. Então, assim, os próximos 12 meses, bolinha de cristal ali, deve não ter muito reajustes, tá? Se tiver deflação, se tiver alguma coisa que caia, muitos preços são pontuais, mas vai se manter ali como era antes da pandemia. Deve haver ali um aumentinho, mas nada de 30% como foi nesses 2 últimos anos. Então, não espere nada ligado a isso e tenha essa visão, né, de que não vai ter queda no preço dos materiais. Isso provavelmente não vai acontecer. Se acontecer, vai ser pontualmente. Então, esteja ligado para, se você for fazer um estudo de viabilidade de obras ali na parte de incorporação, você já colocar aí para os próximos 12 meses ali a média que geralmente vem acontecendo nos últimos anos. É claro, se nada acontecer externamente também aí em relação à China e tudo mais que está acontecendo no mundo afora, que aí sim afeta o nosso mercado, mas se nada acontecer, a tendência é seguir isso aí. Então, para o orçamento, a hora que você está lá elaborando o orçamento, você tem que ver essa questão do INCC, que vai afetar, né, a parte de insumos e materiais, e você tem que ver também dissídio, mão de obra, um monte de coisa. Às vezes a obra passa 12, 14, 24 meses, você tem que colocar isso no seu orçamento também, fazer essa previsão, por isso que ali a importância e estava todo mundo interessado em saber isso aí, né? Então, a parte dessa primeira palestra com a CEBIC foi muito bacana, foi muito legal, deu para tirar muitos aprendizados. Esse é o primeiro ponto de aprendizado. Segundo nosso, foi a questão da gestão profissional da obra. Então, teve uma palestra ali da MRV que foi muito legal, que o pessoal profissionalizou muito essa questão de gestão, os caras estão analisando tudo, então desde a hora do projeto ali, né, já realizando em BIM tudo, e tendo esse controle maior dos gastos, já nascendo desde
ali do planejamento, passa-se muito tempo planejando e eles estão realmente verificando tudo isso depois em campo de uma forma bem industrializada, de uma forma bem, né, seguindo ali a parte da indústria automotiva. Então passaram toda essa visão, foi muito bacana também, um aprendizado muito legal, que aí nos próximos anos, com esse aumento de insumos, esse aumento da competição, já foi a época que se pega ali os contratos, pega as obras e a construtora consegue ali na raça, no peito e conseguir o resultado. Então, assim, para os próximos anos, provavelmente, quem não tem uma gestão profissional ali, sair um pouco do campo do amadorismo ali, vai sofrer com isso. Então, se você não faz essa parte de gestão da sua obra, parte de identificar a produtividade de mão de obra, produtividade de materiais, equipamentos, né, colocar isso na ponta mesmo do papel para ter essas métricas para usar nas próximas obras, você vai ter muita dificuldade. Então isso a MRV mostrou ali e outras coisas também do ecossistema deles que eles estão criando. Então assim, muito bacana mesmo, uma empresa grande e sendo bem realista nessa questão também, nada muito fora do que a gente vê no mercado de pequenas e médias. E eles mostraram ali, né, na parte da prática mesmo, como que foi até a questão da implementação BIM, que no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do BIM, tá? A outra palestra que foi bem relevante para o nosso aprendizado, o terceiro aprendizado, foi a questão das metodologias de obras rápidas. Então, novos métodos de construção. Ali o Brasil Cubo apresentou muito sobre isso, que é a parte de metodologia, praticamente fazer na indústria, nascer numa indústria mesmo da construção e levar isso, transportar isso até a localidade. Então eles mostraram o vídeo transportando a obra com toda a parte de acabamentos também, vidros, né, revestimentos, foi muito bacana, uma palestra bem legal, gostei bastante. E, né, você tem ali alguns desafios, que é a questão de custos, né? Então eles estão fazendo obras residenciais, comerciais, mas ainda se tem a questão do custo, que você faz uma obra que era para ser feita em 1 ano e meio de obra, você faz em 6 meses, beleza, ok, você corta ali muito do DI, né, que a gente comenta bastante aí na parte do BDI, as despesas indiretas, você mata aí 1 ano praticamente, então você reduz o custo nessa parte. Em contrapartida, você aumenta o custo da sua construção, então você aumenta o custo do projeto. Então não é um projeto ainda muito viável em questão de custo, pelo que eu entendi, tá? Isso é a minha visão sobre a palestra, sobre o que foi passado lá. Mas em relação ao ganho que você tem de prazo, você consegue tirar o DI, né, despesas indiretas, você faz esse encurtamento, você não tem despesas de administração central, você corta tudo isso de 1 ano praticamente, só que você tem que fazer um bom projeto, né, um bom alinhamento para escalar isso, para começar a fazer sentido esse corte de DI, você conseguir escalar em várias obras para ter resultado, já que o custo vai ser um pouco elevado. Então são obras aí para quem não para quem quer velocidade, né? Empresas que precisam de velocidade, pessoas que querem velocidade, não liga tanto para o custo. Para implementar isso, para escalar, para construtoras e incorporadores ainda existe aí uma barreira, algum desafio para ser implementados, mas isso serve para todas as metodologias. Então, Gustavo, você gosta do método de steel frame? Você gosta daquele outro método? Eu gosto, adoro. Só ainda é esse mesmo desafio do Brasil Cubo. Você precisa escalar isso e fazer isso, muitas vezes, comparando com o método convencional, ainda é um desafio, tá? O quarto aprendizado que eu gostei bastante foi da palestra do rapaz da House, que eu achei bem interessante, a importância de entender novos hábitos e perfis diferentes das novas gerações. Então ele passou muito sobre isso, a questão de você entender a nova geração, como ele se comporta. Então ele passou dados ali que, né, a nova geração ela tem mais pet do que filhos, né? Isso é claro, tem exceções, mas praticamente aí as pessoas estão mais ligadas a pets, então estão ligando menos para, né, tamanho de apartamento, questão de tamanho de construção de casa, então você tem que ficar muito atento a isso, né, que existe essa adaptação e eles já estão nessa linha aí, já começando a desenvolver esses projetos, fora extremamente tecnológico, muita inovação, parte de aplicativo para obras, então assim, estão bem realmente à frente nesse sentido, e mostrou muito essa questão de entender o cliente, entender os novos clientes, para quem que eles estão vendendo, qual mercado que eles estão entrando. Achei bem interessante você, antes de fazer o projeto, você entender quem vai ser o comprador final para fazer a adaptação e se diferenciar no mercado, criar um produto diferenciado, um produto que, né, atende uma demanda que ele está atacando ali no centro dele, tá? Então achei bem interessante isso, bem legal. Bem bacana, e foi o nosso quarto aprendizado. O nosso último e o quinto aprendizado que a gente teve no evento foi em relação ao BIM, que ainda está um pouco distante, né? Como eu citei, a própria MRV ali no item 2, ela demorou 10 anos para implementar, então é algo assim que
ainda é um grande, né, sonho assim entre as construtoras e incorporadoras de se ter mesmo o BIM completo. Claro, as empresas de projetos estão bem avançadas, questão Revit, questão implementação, mas ainda se pegar o ciclo todo, parte de empresas de projetos, empresas de execução, principalmente esse lado aqui, de construtoras que estão só executando, ainda se tem uma barreira, uma dificuldade muito grande, porque elas vão executar, né? Então, às vezes não tem um corpo técnico ali ligado a BIM que está ali em todo, né? Você só vai usar, você não vai ter que implementar todo o sistema. Então isso ainda é uma barreira grande que a gente está vendo. Os próximos anos tende a melhorar, mas ainda não é a grande realidade, não é o que se vê aí, principalmente nas grandes. Tem implementação, mas ainda se leva um tempo, então ainda não está muito maduro aí no mercado. Esses foram os 5 principais, né, aprendizados que a gente teve do Constru Summit, um evento extremamente relevante para a construção civil. Vale muito a pena, realmente foi um evento muito bom, a gente foi convidado e a gente até agradece lá o time da Cienge por ter feito o convite, foi muito relevante para a gente, aprendeu muito, passamos ali 2, 3 dias de extrema relevância na construção civil. Vimos muito essa questão da união também, de se ter uma união, mais uma unidade em construtoras, né? Fazer essa junção está faltando muito no mercado. O presidente do CEBIC falou isso, o José Carlos Martins. Achei muito interessante, muito mesmo, que eles estão ligados a isso, a questão de fazer esse movimento e ter mais essa união das construtoras. E aí faço uma reflexão aqui para todo mundo, né? A gente tem aqui, certo, uma comunidade de engenheiros, mas está faltando ter essa conexão com as construtoras, com os diretores, com os donos de construtoras, se alinhar mais para ir atrás de melhorias para todo o mercado, né, ir atrás de novos projetos, né, essa questão de se movimentar mesmo um pouco mais na parte política também. Então isso é interessante, que impacta muito o nosso mercado e precisa realmente ter uma representação, assim como existe em outros mercados. Vi ele falando do mercado de agro, né, que é bem forte nessa questão. Então realmente a gente precisa aí nos próximos anos ter essa união para ajudar todo o ecossistema nosso da construção, e acho que isso a Cienge, o CV lá fizeram muito bem, estão fazendo esse movimento já de união mesmo das construtoras. Você vê ali uns bate-papo bem interessantes, bem relevantes para o mercado, e espero que isso só melhore conforme os anos, e espero também que a gente possa participar aí desse movimento e fazer a diferença mesmo na construção, que é extremamente importante, impacta tantas famílias e é bem relevante para o PIB brasileiro, então é importante que a gente esteja participando desses eventos. Então, espero que você tenha gostado de um vídeo um pouco diferente do que a gente faz aqui, um pouco menos técnico, mais essa parte de tendências, reflexão. Então já estou abordando aqui um pouco sobre 2023. Se você pegou aqui algumas coisas, você vai conseguir implementar aí já no próximo ano. Um evento extremamente estratégico, como eu citei, e a gente, né, fica feliz de participar. Agradece aí todo mundo que fez parte do Constru Summit 2022. Um forte abraço, eu te vejo aí no próximo vídeo.